título da minha pregação nessa manhã é Retire-se, Satanás. Nós vamos pregar o texto conhecido da tentação ou da provação de Jesus, registrado em Mateus capítulo 4, do verso 1 até o 11. Nós estamos nessa série de mensagens chamada Mateus, o Evangelho do Rei, o Evangelho do Reino. Estamos pregando todo o Evangelho de Mateus, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, e semana após semana percorrendo esse texto sagrado. E hoje nós chegamos então nesse texto conhecido como a tentação de Jesus. Vamos ler então Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 11. Um texto muito interessante, eu diria cheio de camadas, cheio de simbolismos e com uma força espiritual muito grande. Deixa eu, antes de eu ler o texto e efetivamente pregar, falar para você como eu penso sobre a Bíblia Sagrada, como eu penso sobre a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é um livro vivo, é mais afiada que uma espada de dois gumes, apta a dividir pensamentos, juntas e medulas, alma de espírito. E eu creio que todo o texto da Bíblia Sagrada, seja no Antigo ou no Novo Testamento, não tem apenas o objetivo de nos informar algo, mas tem também o objetivo de agir na nossa vida. Toda vez que Deus fala, Ele age. Começou assim em Gênesis capítulo 1, Deus criou o mundo falando. O texto sagrado diz que Deus disse, haja luz e houve luz. Então quando Deus fala, Ele age. Quando nós lemos a palavra de Deus e expomos as Escrituras, enquanto Deus está falando, o Espírito também está agindo. E para mim, todo texto sagrado, ele possui uma intenção em fazer algo em nós. E esse texto, eu tenho certeza que não é diferente. Vamos ler então, Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 11, diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. E então Jesus lhe disse, é isso que está escrito ali? Então Jesus lhe ordenou. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, ou, como diz algumas versões, retire-se, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E o verso 11, com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor esteve naquele deserto, foi tentado e venceu Satanás em nosso lugar. Nos representou ali, fez o que Adão não conseguiu no Éden, fez o que Israel não fez no deserto, nos representou como o nosso sumo sacerdote fiel, que foi tentado em todas as coisas e vitorioso em todas elas. E é nesse Cristo que nos agarramos nessa manhã, é nesse Cristo que nós nos rendemos, é a este Cristo que nós tributamos as devoções do nosso coração, somente a esse Deus.
revelado na face de Jesus de Nazaré, que nós prestamos culto nessa manhã e pedimos que o Senhor venha de encontro conosco, revestido das Escrituras, revestido do pão e do cálice, para que tenhamos um encontro real com o Senhor. Venha sobre nós, Pai, nos alimenta nessa manhã, por meio da palavra, por meio do pão, e que saiamos daqui nutridos pela Tua presença, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meus irmãos? Eu devia ter uns 12 anos, estava na casa da minha avó em Santo André de férias, com muita sede. Devia estar brincando e fazendo alguma coisa muito legal, quando de repente essa sede foi me tomando e eu fui para a cozinha para poder beber água. E com 12 anos, a última coisa que a gente quer beber é água. E eu vi que tinha uma garrafa de Coca-Cola em cima da pia da minha avó, com aquele restinho de Coca. Eu falei, pronto, era tudo que eu queria. Fui em direção à garrafa PET de Coca-Cola, com um restinho de Coca no fundo. Peguei ela e virei esse restinho que tinha ali em 1 ou 2 goles. Quando essa Coca entrou na minha garganta, eu nunca tinha sentido um gosto tão horrível na minha vida. E eu comecei a engasgar e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando de repente veio em direção à minha avó, eu falei, vó, o que aconteceu? Essa Coca aqui está endemoniada, não sei o que aconteceu. Aí a hora que eu olhei, ela falou, você viu o que tem dentro dela? Eu falei, não. Eu fui observar, tinha várias cinzas e uma bituca de cigarro, porque a minha tia fumava naquela época, e ela viu ali a garrafa, jogou as cinzas do cigarro, jogou, e eu tomei aquilo sem ter percebido. Então, irmãos, eu nunca fumei, mas já bebi cigarro. Se nós não formos profundamente intencionais na nossa vida, todos os dias, a chance da gente ingerir algo que nos engana é muito grande. Jesus está com fome. São 40 dias de jejum no deserto. O diabo propôs para ele terminar com essa fome, transformando aquelas pedras em pães. Mas essas pedras, se virassem pães, não seriam um bom alimento para Jesus ingerir. Nós estamos em Mateus capítulo 4 e a gente está entre dois blocos da narrativa da vida de Jesus. Nós estamos agora entre o batismo de Jesus, que terminou em Mateus capítulo 3, e nós estamos entre o início do ministério público de Jesus, que vai acontecer depois da tentação no deserto. Então, entre o batismo, onde o céu se abriu e a voz do Pai disse, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e entre o batismo e o início do ministério de Jesus, percorrendo toda a Galileia, você tem esse período de 40 dias e 40 noites, como Mateus diz para nós, de provação que Jesus vai enfrentar. O texto, ele é bem estranho, porque ele começa no versículo 1, dizendo isso aqui para a gente, que a seguir do quê? A seguir do batismo, onde Jesus ouviu a voz do céu, onde a pomba desceu. Depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Uma coisa muito importante a gente entender, a Bíblia é muito clara no livro de Tiago em dizer que Deus não tenta ninguém. Então Deus nunca vai tentar a gente ao pecado, Ele nunca vai tentar a gente nas nossas cobiças e coisas do tipo. O que está acontecendo aqui, porém, é que o Espírito está levando Jesus para o deserto, porque isso faz parte do programa, da missão que Deus tem ao Filho, que Deus tem a Jesus, como nosso representante. Ele precisa então vencer onde Adão foi derrotado, ele precisa ser fiel onde Israel foi infiel. O cenário do deserto tem um simbolismo, ele é emblemático. Nós podemos olhar para esse texto à luz desses dois grandes momentos do Antigo Testamento. O momento onde Adão foi tentado e Eva foram tentados pela serpente no Éden, e esses 40 anos que Israel vagou pelo deserto, porque desobedeceu a Deus nos primeiros 40 dias no deserto, provou a Deus, tentou a Deus, e por isso foi punido, ficando essa geração inteira no deserto. Então, Jesus vai citar por 3 vezes a Bíblia para Satanás, e as 3 citações estão no último livro do Pentateuco, que é o livro do Deuteronômio. Então, Jesus vai citar Deuteronômio 6 e Deuteronômio capítulo 8.
Pode deixar o verso 1 para mim. Esse período de 40 dias na Bíblia Sagrada, ele tem uma espécie de simbolismo. Israel foi provado por Deus 40 dias no deserto. E aqui traçar essa diferença para vocês. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova o nosso coração, para ver se o nosso coração realmente está alinhado com a vontade dele. Deus provou Israel no deserto, e por isso que o Espírito está levando Jesus para passar por esse teste, para saber se efetivamente Jesus pode ser o representante de Israel, o segundo Adão, que é óbvio que ele pode, porque ele é o Deus encarnado, mas como nosso representante, ele precisava passar por isso. Esse período de 40 dias significa então um período que tem um limite e um propósito, para que Deus venha provar o nosso coração. Então é um período fechado, que tem início, meio e fim. No sentido da tentação de Jesus no Novo Testamento, é algo muito singular, e ele está sendo tentado em dimensões muito profundas em relação à missão e o ministério dele, mas a gente obviamente pode olhar para esse texto sagrado e trazermos aplicações para a nossa vida, porque o diabo, ele não muda tanto as suas estratégias, elas vão tendo rostos diferentes no passar da história, mas a essência do diabo, o desejo dele permanece o mesmo desde sempre. Por isso eu quero olhar para esse texto e falar, hoje o próprio texto tem 3 pontos, até o sermão do diabo tem 3 pontos ali, ele tentou Jesus 3 vezes, então cada uma das propostas vai ser um tópico. A primeira coisa que o diabo tentou Jesus e tenta a nossa vida também, é que a gente tenha fome, um apetite desordenado, que a gente busque saciar a nossa vida com alimentos que tiram de nós a verdadeira fome que nos sustenta, que é a fome da presença de Deus. Então, no verso 1, a gente tem já a primeira expressão do nome desse ser, que é diabo. E a palavra diabo, ela significa caluniador, significa alguém que levanta, que difama, que acusa com falsidade alguém. Esse é o papel, esse é o ministério do diabo, caluniar. Verso de número 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Talvez você já ouviu isso, é muito possível que Jesus bebeu água nesses dias. O texto diz apenas que ele teve fome, não diz que ele teve sede. Verso 3. E então, agora uma segunda forma de se referir ao diabo. Aqui em Mateus capítulo 4, são 3 títulos, adjetivos diferentes que ele vai receber. Ele é o diabo, ele é o tentador, e no final Jesus também vai chamar ele de Satanás, que significa adversário. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, e ele está então colocando aqui o que Jesus acabou de ouvir no Rio Jordão: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O diabo chega para Jesus e fala: se você é o filho de Deus. Alguns comentaristas bíblicos dizem que também a gente poderia ler isso, que na verdade a grande intenção do diabo não é nem tanto fazer com que Jesus pense que ele não é filho de Deus, mas é usar a filiação dele com Deus para propósitos ruins. Poderíamos então pensar esse versículo como se o diabo tivesse mais ou menos dizendo assim: bom, já que você então é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por que você está passando fome? Você não precisa disso. Já que você é filho de Deus, mande que essas pedras aqui se transformem em pães. Sacie a sua fome rapidamente. Você tem poder para isso. E aqui tem todo digamos assim, um pano de fundo de Israel no deserto. Porque Israel ficou muitos anos no deserto e foi alimentado por uma comida que descia do céu 6 vezes por semana, chamada maná. Que é interessante, o nome, a palavra maná significa: o que é isso? O que é isso? Maná. Então isso caía dos céus e Israel se alimentou por 40 anos desse pão adocicado. O texto continua dizendo no verso 4: Jesus, porém, respondeu: está escrito. E perceba, a forma como Jesus vai se defender e resistir às tentações nas 3 ocasiões é citando a Bíblia Sagrada. Então eu já vou falar isso agora de antemão para você.
Se você não conhece a Bíblia, você vai apanhar do diabo pra caramba. Só isso, assim, essa é a afirmação. Pode até pôr essa frase no Twitter, assim, no Instagram. Essa frase é muito importante. Se você não conhece a Bíblia, você vai cair em tentação vez após vez, porque o próprio Jesus usou a Bíblia, usou a palavra, usou as escrituras para dizer para Satanás e para se defender. Então a expressão é, está escrito. E aí a versão antiga, né? Não só de pão viverá o homem. Aqui, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, de tudo aquilo que vem da presença de Deus. É óbvio que a gente não come a Bíblia, a gente não está com fome, rasga a Bíblia e come, né? Então, o problema aqui não é Jesus comer pão, o problema é achar que comer pão é o que faz com que Jesus vença Satanás. Não, o que Jesus está fazendo aqui é dizer para Satanás que o que realmente alimenta ele não é movido pelos seus desejos, pelas suas fomes, pelas suas necessidades. O que move Jesus é a palavra, é a presença de Deus. Olha o que Jesus diz em João capítulo 4, verso 31. João capítulo 4, verso 31. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma, você está com fome. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para ele comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem gosta de comer aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Se a gente não gostasse de comer, a gente não estava aqui. Então, é interessante. Vocês têm cachorro? Quem tem cachorro aqui? Deixa eu ver. O cachorro é um bicho interessante, né? Depois que eu tive filho, eu tenho que tomar muito cuidado, porque as crianças, elas não são espertas. E quem tem cachorro sabe que o cachorro, a vida dele gira em torno de comer. É impressionante, né? Lá em casa a gente tem um cachorro reformado, Calvino. Ele adora o momento das crianças comerem, porque eu não sei, ele tem um nível de concentração. A Glória está lá, minha filha, comendo um pão, ele fica parado, vidrado assim, olhando para ela. Qualquer migalha que cair, ele está pronto para dar o bote. Mas ele foi ficando mais ousado. E, por exemplo, com o Judá, o meu segundo filho, várias vezes o Judá estava comendo, aí levanta assim do sofá, carregando o pão aqui embaixo. O Calvino vai lá e nhaque. E aí ele chora: o Calvino comeu minha comida. E aí a gente fala a mesma coisa: você tem que ser esperto, ele vai comer mesmo. Ele é como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o cachorro é interessante, porque você joga um negócio para ele, ele come e depois ele vê o que é. Não é verdade? Porque ele é movido por instinto. Então ele não está preocupado. E assim, o Calvino já comeu tanta porcaria na nossa casa. Eu sei que vocês têm cachorro, vocês sabem disso. Tanto que toda vez que a gente vai sair de casa, a gente tem que fechar todas as portas do banheiro, porque ele fica muito revoltado que a gente sai e deixa ele. Eu acho que uma forma dele punir a gente é rasgar o lixo do banheiro. Quantas vezes eu já tive que limpar lixo de banheiro que tinha fralda dentro. E a gente fala: como você é porco, Calvino. E essa mesma boca que vem lamber a gente antes de dormir. Ele tem fome, como você e eu temos. Mas a gente não pode ser guiado por instinto. Se a gente for guiado por instinto, a gente vai comer lixo. A gente tem que dominar os nossos desejos e as nossas vontades, para que a gente reoriente o nosso coração a fazer de novo, ou pela primeira vez, da vontade de Deus, a nossa verdadeira comida e a nossa verdadeira bebida. Todos nós temos fome de alguma coisa na vida. E o diabo, ele trabalha com isso. Perceba algo: você vai ser tentado naquilo que está faltando para você. Você vai ser tentado. Se você é uma pessoa que hoje não tem sexo, você vai ser tentado nessa área. Se você não está satisfeita nessa área, se você é uma pessoa que está com ausência de afeto e carinho, seu marido não te elogia,
sua esposa não te admira mais, se você for guiado por instinto, você vai buscar isso em outro lugar. E o diabo sabe disso. O diabo conhece as nossas fomes, os nossos apetites, e ele sempre vai apresentar atalhos para nós, dizendo: transforma essa pedra em pão. É isso que ele diz para nós. É isso que ele fala. Olha, você pode fazer isso. Você tem vontade. É mais ou menos assim, terça-feira, 10 horas da noite, você está morrendo de fome. Na geladeira da sua casa, não tem grandes coisas, mas tem uma carne moída que sobrou do domingo, tem um Rap 10, tem uma folha de mussarela, tem ovo, mas você está tão cansado. É terça-feira à noite, para você parece que já a semana está no final. Aí você fala, só para ver, deixa eu abrir o iFood. Que dia que é do mês? 34 de fevereiro, dia do mês. E você está ali rodando, de repente você fala, nossa, olha esse combinado de comida japonesa. Está muito barato. Está só R$ 119,90. Sua conta do Nubank, R$ 1,32 o saldo. Aí você olha para aquilo, fala, meu, mas eu estou tão cansado. Aí vem uma voz no seu ouvido e fala assim, você merece. De quem que você acha que é essa voz? É do diabo, é lógico. Eu estou usando um caso cômico, mas ele sopra isso em relação a mulheres, em relação a dinheiro, em relação a poder, em relação a afeto, em relação a tudo aquilo que falta. E a gente tem sentido falta na nossa vida. E por isso, nós precisamos nos alimentar da presença de Deus, porque senão, nós vamos comer o lixo que a terra produz. E quando a gente não se alimenta da presença de Deus, nós não temos vigor. A gente pode até não morrer. Se você comer McDonald's todos os dias, você não vai morrer rapidamente de uma hora para outra. Mas isso não vai nutrir você. E a gente começa muitas vezes a achar que a Bíblia, a palavra de Deus, é tipo o McDonald's. Porque se eu chegar para os meus filhos e falar assim, nós vamos jantar hoje. Aí eles vão perguntar para mim, onde? Se eu pegar e falar assim para eles, arroz e feijão que sobrou do almoço. Ah, pai, eu não quero. Mas se eu chegar para eles e falar assim, nós vamos jantar hoje. Onde? McDonald's. Eles vão tomar banho sozinhos, eles vão se arrumar, eles vão ficar prontos. Por quê? Porque é uma comida saborosa e que tem um presentinho. Quem não quer um presentinho? E a nossa relação com a palavra, muitas vezes é assim. A gente quer abrir a Bíblia, a gente quer um presentinho para a gente. A gente quer um gostinho. Mas na verdade, irmãos, se alimentar da palavra tem muito mais a ver com comer arroz e feijão todo dia. Não tem a ver com, eu estou com tanta vontade de ler a Bíblia. Não tem a ver com estar com vontade, tem a ver com se alimentar dessa palavra para que a gente não morra no deserto. Para que a gente não pare no meio do caminho. Para que essa palavra entre no nosso coração e seja fonte de nutrição. E uma vez satisfeitos em Deus, a gente não precise se alimentar daquilo que o nosso instinto pede para a gente comer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É assim que o diabo trabalha. Ele é rápido. A comida para ele é rápido, é fast food, tem presentinho, é o que a gente quer. E muitas pessoas estão caindo e morrendo no meio do deserto, subnutridas, porque estão ouvindo a voz do tentador. Então, o Senhor Jesus, ele cita para Satanás, Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, onde ele diz, sabe, eu não pedi para separar, mas tem como a gente pôr Deuteronômio 8, 3, porque eu acho que é muito legal. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, e ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que é uma comida estranha, é algo que é esquisito, mas a gente tem que se aproximar, a gente tem que se alimentar, e conforme a gente vai se alimentando, ela é poderosa para nos suprir, para nos preencher, para nos nutrir da palavra, da presença de Deus. Eu quero só contar uma outra coisa antes de ir para o segundo ponto. Teve um voo na década de 70 que saiu do Uruguai em destino ao Chile, de uma equipe esportiva, e esse voo bateu numa geleira nos Andes
e caiu. Tem um filme agora no Netflix chamado Sociedade da Neve, eu não sei se você assistiu esse filme. E esse avião cai lá e das 45 pessoas, 29 sobrevivem. Só que eles vão ficar muitos e muitos dias ali num lugar inóspito onde não tinha comida. Eu vou dar um spoiler, porque não é um filme verídico, baseado em fatos reais. E a grande loucura do filme é que eles vão ficando com tanta fome, não tem nada para eles comerem ali, não tem um ser vivo naquela geleira, que eles começam a se alimentar dos corpos daqueles que morreram. Tem todo de alguma forma satisfazer aquilo. Indico você assistir esse filme, eu achei muito bom. Quando a gente não se alimenta de Deus, a gente vai ter que se alimentar de alguma coisa. Posso falar? Quem não está nutrido pela presença de Deus, começa a devorar uns aos outros. Gente que não está satisfeito em Deus, assim, a nossa satisfação precisa ser no Senhor, porque senão nós vamos tentar fazer isso por meio de um casamento, por meio de um trabalho, por meio de qualquer coisa que faz com que a gente tenha vontade de viver. Pergunta, irmãos, o que te alimenta? O que faz você acordar? Amanhã é segunda-feira. Amanhã o seu despertador vai tocar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã. E você vai abrir o olho, e você vai ter que trabalhar, você vai ter que cuidar dos seus filhos, eu sei lá o que você vai fazer, mas a pergunta é o que move você? O que te dá vontade de levantar na cama, resolver problemas e continuar? Porque se for a sobrevivência, você vai aceitar os manjares dessa terra. Não pode ser a sobrevivência. Nós não fomos chamados para sobreviver, nós fomos chamados para a vida abundante, a vida eterna, para nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu, para sermos cheios, nutridos da presença, da palavra do nosso Senhor Deus. Nós não somos guiados por instinto igual cachorro, nós somos guiados por identidade e pelo propósito, que é servir, amar e conhecer a Deus. Amém? Mas o diabo, ele não para por aí. A segunda coisa, o que eu quero intitular, ele vai tentar Jesus naquilo que eu vou chamar aqui de uma religião manipulada ou controlada. Verso de número 5. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Eu preciso parar, porque esse versículo tem tantos absurdos. Eu não sei, se você fosse o diabo, eu não sei se você pensaria, como eu vou tentar Jesus agora? Eu vou levar ele no templo. Olha que frase estranha. O diabo levou Jesus para Jerusalém, para a cidade santa, e colocou ele sobre o lugar mais alto, o pináculo do templo, dentro do complexo do templo, era o lugar mais alto, o muro mais alto, colocou Jesus ali. O diabo levou Jesus, eu vou usar o templo aqui às vezes como sinônimo de igreja. O diabo levou Jesus para a igreja. Verso 6. E disse, mais uma vez, então já que você é o filho de Deus, jogue-se daí. E aqui para mim é uma das coisas mais assim, que me chamam a atenção. Olha o diabo falando, porque está escrito. Meu Deus. O diabo lê a Bíblia, irmãos. Porque está escrito, e aqui é a citação do Salmo 90, 91, aos seus anjos, ele dará ordens ao seu respeito. Olha as aspas ali. Ele está citando a Bíblia corretamente, mas num contexto errado, como nós veremos. Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Verso 7. Jesus respondeu, e essas 3 palavras de Jesus, no fundo do meu coração, elas estremecem a minha alma. Também está escrito. Não põe à prova o Senhor, seu Deus. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Primeira coisa que a gente precisa compreender. O diabo não tem problema com religião. O diabo não tem problema. Às vezes a gente acha que porque a gente está indo na igreja, o diabo agora ele não entra aqui, ele não vem com a gente, ele não estuda com a gente. Não, o diabo não, entenda isso na sua vida. Não é porque algo tem selo, verniz, título,
aparência de religião que o diabo não está ali. Pelo contrário, ele leva Jesus ao lugar mais alto do templo e cita a Bíblia para Jesus, dizendo: olha, está escrito que Deus vai cuidar de você. Então, já que você é filho dele, e já que ele vai cuidar de você, usa isso. Pula aí do lugar mais alto do templo, e os anjos vão pegar você, não vão deixar que você tropece em nenhuma pedra. Algumas coisas que os comentaristas bíblicos dizem, né? Que o diabo está, de alguma forma, também tentando induzir Jesus a mostrar que ele é diferente dentro do templo em Israel. O Messias estava sendo aguardado, ele viria sendo contemplado por anjos, protegidos por anjos. Seria uma prova de que Jesus era o Messias ali no templo, e as pessoas viriam isso. E Jesus diz: mas também está escrito. E aqui olha que interessante, Deus pode provar a gente, mas a gente não pode provar Deus. A gente não pode pôr Deus na parede. A gente não pode exigir que Deus faça absolutamente nada. A gente não pode dizer para Deus: você vai fazer isso, eu decreto. Isso não existe, isso é um negócio completamente impensável. O que está acontecendo aqui é como se o diabo estivesse dizendo para Deus: não é você que existe para obedecer ao Pai, é o Pai que existe para fazer aquilo que você quer. Então pula daí, porque ele vai sustentar você. E eu vejo que o diabo, ele age até hoje dessa forma. Acompanha a minha linha de raciocínio. Primeiro, ele tenta de todas as formas tirar a gente da igreja ou não deixar a gente para a igreja. Aí a gente vai. A gente cria o hábito, a gente começa a vir para a igreja. Aí ele fala: bom, já que você vai para a igreja, então agora nós vamos conversar de Bíblia, eu e você. Nós vamos debater, eu vou ajudar você, eu vou estudar com você. Eu vou ser seu tutor e eu vou ajudar você a, conhecendo a Bíblia, desobedecer a Deus. Porque eu vou colocar ela num contexto onde a sua relação com o texto não vai ser uma relação de obediência, não vai ser uma relação de humilhação, mas vai ser uma relação de reivindicação. Você vai poder reivindicar coisas para Deus. Em outras palavras, você vai ter controle sobre Deus, porque você vai conhecer a Bíblia. Olha, o diabo, ele coloca pessoas no topo da religião para elas acharem que elas têm controle sobre Deus e sobre o sagrado. Tem gente que está perto da religião, mas está longe de Deus. Tem gente que está na igreja, que vem para a igreja, que ouve a palavra, mas lê a palavra para si. Lê a palavra ao seu favor, contra os outros. Vai falar para mim que você não conhece gente que já fez mal para o outro em nome da Bíblia, dizendo seguir algum versículo, dizendo seguir a palavra. Mas o que Jesus vai dizer para ele é: também está escrito, Satanás. Também está escrito, não coloque Deus à prova. Pelo contrário, obedeça a Ele. Eu não vou fazer isso, porque eu não preciso, e agora ouço porque isso é importante. Eu não vou me jogar aqui do pináculo do templo, porque eu não preciso mais de prova nenhuma de que meu Pai me ama e me protege. Como pastor, eu fui percebendo que algumas pessoas se afastaram de Deus porque ficaram decepcionadas com Ele. Do tipo assim: eu não acredito que o Senhor deixou eu passar por isso. Se eu sou teu filho, por que eu perdi o meu filho? Se eu sempre te servi, por que o meu filho desviou? Se eu sempre fui dizimista, por que eu tomei esse calote? Se eu sempre orei na minha empresa, por que meu funcionário me roubou? Se eu sempre fui fiel ao meu cônjuge, por que ele foi infiel? Onde o senhor estava?
E a pessoa continua na religião, mas afastada de Deus, porque ela acha no fundo que Deus deve explicações para ela, que Deus de alguma forma deve, ele é obrigado a fazer aquilo que ela pede. E o que Jesus está dizendo para o diabo é: eu não preciso provar a Deus, porque eu sei que Ele já me protege, Ele me ama, e Ele não precisa me dar satisfação. Se você perceber uma coisa interessante aqui, o diabo, ele não tem problema em entrar no templo. O problema do diabo não é o templo. O que faz o diabo correr não é um templo. O que faz o diabo se retirar é a cruz. É quando a gente olha para a cruz e vê Jesus ali e diz: aquilo é suficiente para eu me sentir amado, protegido e salvo. Deus não precisa fazer nada além da cruz para provar que Ele me ama. Se Ele quiser fazer, amém. Mas Ele não precisa. Ele não precisa me dar, Ele não precisa realizar os meus sonhos, Ele não precisa me dar todas as respostas. E cuidado, porque onde a Bíblia não se preocupa em te dar respostas, o diabo oferece várias. Ele é um enganador. Ele preenche. E aqui, irmãos, outra coisa curiosa: como tudo isso está acontecendo no campo da mente. É uma tentação na mente. Bíblia sendo citada aqui, e Jesus dizendo: mas também está escrito. É uma leitura. A leitura de Jesus da Bíblia não é fragmentada. A leitura de Jesus da Bíblia, ela é geral, ela é panorâmica. Eu posso estar nesse momento sofrendo, mas a minha vida não se resume ao momento que eu estou. Porque 2000 anos atrás Jesus morreu em meu lugar e Ele tem a palavra final sobre a morte. Eu posso estar vivendo agora sem respostas, com tristeza, mas eu sei que a minha vida não vai terminar assim, porque eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele vai terminar até o último dia. Diabo, não adianta no meu momento de sofrimento, na minha vulnerabilidade, da minha tristeza, você vir soprar no meu ouvido: está vendo? Cadê o seu Deus nessa sala de quimioterapia? Ele não disse que te amaria, que te protegeria. Cadê o seu Deus? Você leu a Bíblia todo dia, nos últimos 20 anos, e é isso que o seu Deus te dá. E a mente da pessoa enlouquece se ela não é capaz de dizer para o diabo: mas também está escrito. Também está escrito que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e o teu cajado me protege e me consola. A diferença entre o diabo e o crente não é conhecer a Bíblia, mas é tremer diante da palavra. É olhar para a palavra e saber: isso basta. Você continua vulnerável no templo, mas você está protegido na cruz. E irmãos, eu vou falar isso e vou para o terceiro e último ponto. Ou a sua religião, em nome de Jesus, ouça isso, ou a sua religião te coloca no pináculo do templo, ou ela te coloca aos pés da cruz. Que religião é essa que você tem seguido, que te leva para os lugares altos do templo, ou te coloca aos pés da cruz? Uma história antes do terceiro e último ponto. Esses dias eu conversei com uma pessoa, ela falou uma coisa tão interessante, eu me compadeci. Ela falou: pastor, como saber o que realmente a Bíblia diz? Porque tem muitas formas de interpretar, cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. Eu ouço um podcast, um fala isso, eu outro, esse pastor ele fala aquilo, eu ouço o padre fala aquilo. Como saber? E eu fiquei pensando, eu guardei aquilo porque eu senti a angústia daquela pessoa. E eu queria dizer isso para você hoje. Como saber o que verdadeiramente a palavra ensina como um todo? Coloque esses dois crivos. Essa sua fé, essa sua religião, essa sua experiência religiosa, essa sua espiritualidade está te levando para o pináculo do templo ou aos pés da cruz?
está te engrandecendo? Está te envaidecendo? Ou está fazendo com que você se diminua para dizer: Cristo basta, eu não preciso ter todas as respostas da vida, eu não preciso que Deus prove que Ele me ame mais, eu não preciso que Deus faça algo para dizer agora sim, agora não, porque quando eu olho para Cristo, eu já tenho todas as respostas que eu preciso. Se Deus não falar nunca mais comigo, se Deus não fizer nunca mais nada na minha vida até meu último dia, Cristo, a sua cruz, a sua morte, a sua ressurreição bastam para que eu continue, porque Ele é a minha fé. Eu tremo diante dessa revelação, diante de Deus. A palavra de Deus, Cristo é a minha comida, é a minha bebida. Eu não vou morrer no deserto, porque Deus vai me levar salvo até o último dia para o reino dEle. Terceira e última proposta de Satanás. Perceba, o diabo não consegue fazer Jesus satisfazer os desejos dele, fome. O diabo não consegue truncar a relação de Jesus com o Pai. Então o diabo vai para o tudo ou nada. Ele vai tentar despertar em Jesus uma coisa que Jesus sabe que lhe pertence. Mas a forma e o meio que o diabo vai propor é errado. Terceira e última coisa, exaltação sem humilhação, verso 8. Diz o seguinte: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Para aí, verso 8. Irmãos, o que brilha os teus olhos hoje? Fala para mim, pergunta retórica, né? Diz para mim, você está indo para onde? Qual é a moldura da tua vida? Onde você quer chegar? Responde para você mesmo nesse momento, sem dizer assim: eu quero glorificar o nome de Deus. Não, é isso aqui é o que brilha, eu me vejo assim, ó. Esse é o lugar que eu sempre sonhei, fazendo isso, falando isso, com esse tipo de pessoa. Pastor, é isso aqui, ó. Isso aqui é o que me move. Eu luto todo dia para não ser isso que me move, para que seja a cruz. Mas se eu não tomar cuidado, o que me move é isso aqui mesmo. Isso aqui é o que brilha, a glória desse mundo. Eu sinto como se fosse um imã me puxando, pastor. Verso 9, o diabo mostrou isso para Jesus e disse: tudo isso te darei se você prostrado me adorar. Olha que algumas coisas interessantes. Só na terceira e última vez ele não fala se você é filho de Deus, porque o que ele está oferecendo agora é um negócio que não é compatível com ser filho de Deus. E aqui o pai da mentira falou a verdade. A verdadeira intenção dele, ele quer pessoas que se prostrem diante dele, porque ele não suporta não ser igual a Deus. Tudo isso te darei. Às vezes a gente precisa fazer esse exercício intelectual de que quem disse na Bíblia, tudo isso te darei se você prostrar e me adorar, não foi Jesus, foi o diabo. Quem prometeu tudo para você, se você se prostrar e adorar, não foi Jesus, foi o diabo que prometeu isso para Jesus. E Jesus vai responder no verso 10. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás. Porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto. E o grande diferencial dessa sentença final é a palavra somente. O diabo não tem problema que a gente adore um pouco a Deus e adore um pouquinho a Ele. Ele não precisa que a gente não adore a Deus. Ele não tem problema. Você pode de domingo, vai lá, canta. Canta. Posta um story. Põe o crachá. Serve a ceia, come a ceia. Pode comer a ceia e cantar para Jesus no domingo, porque eu sei que de segunda a sábado é na minha mão que você come. Porque eu sei quais são os verdadeiros desejos do seu coração. Então Jesus responde para ele: adore o Senhor seu Deus e preste o culto somente a Ele. É sutil, é atrativo, nos puxa, um imã.
É o que a gente quer. Como é que a gente, como Jesus, ou melhor, como é que a gente, em Jesus, pode dizer: retire-se, vai embora, Satanás. Eu acho bonito o verso 11. Com isto o diabo deixou Jesus. O diabo obedeceu Jesus. Como obedece ele até hoje. Quando a nosso respeito ele diz para Satanás: retire-se. Agora fica comigo, são os minutos finais. Eu preciso que a gente entenda qual que é a forma da gente vencer Satanás. Deixa eu contar uma história para você. Quando eu tinha 20 anos, eu estava trabalhando já na igreja. E eu estava no escritório conversando com meu pai. Tinha um pastor amigo nosso que estava lá também. De repente o telefone tocou. A igreja era no Jardim Novo Mundo, mais para cima. Alguém ligou dizendo: olha, vocês podem mandar um pastor aqui na minha casa? Porque tem uma mulher endemoniada aqui. O pastor mais velho foi eu e ele. Nós entramos na casa, a casa estava toda escura. Ó, viemos aqui, vocês ligaram? Ligamos. Ia morar por ela. Cadê ela? Está deitada atrás do sofá. Quando a gente chegou, a mulher totalmente deitada assim, descabelada, suada, gritando, chorando. Eu, 20 anos de idade. Falamos: vai lá, pastor, vai lá. Ele agachou. A hora que ele foi orar por ela, ela levantou e saiu correndo. No que ela levantou e saiu correndo, o pastor foi lá, agarrou ela e falou: Pedro, pega ele aqui. Eu falei: segura ela aí também. E ele começou a orar: Deus, em nome de Jesus. Ah. Irmãos, durou uns 40 minutos para expulsar aqueles demônios. A mulher ficou estabelecida. A gente saiu da casa. Aquele dia eu saí assim. Credo, mano. Nossa. Constantine aqui agora, velho. Saí assim falando: você é louco, velho. Expulsei um demônio. Quer dizer, ajudei a expulsar um demônio. Quando a gente é novo, né, a gente acha legal essas coisas assim, há 20 anos. Parei para lembrar dessa história essa semana, eu pensei: que tristeza. Tem nada pior do que você ver um ser humano já nessa condição, acorrentado por Satanás. Porque ali, para além daqueles espíritos malignos, tem um ser humano. Tem uma mãe, uma filha, tem uma história. E eu fiquei pensando: como é que a gente aprende a expulsar o demônio? E eu queria dizer isso para você, para a gente terminar. Para expulsar Satanás, não é sobre coragem. É sobre humildade. São Jerônimo traduziu a Bíblia para a Vulgata, comentarista. Ele tem um livro onde ele comenta Mateus. E eu li uma frase dele. Nossa, como aquela frase dele me tocou. Ele disse: Jesus escolheu vencer o diabo por meio da humildade. Está escrito: meu Pai basta. Sabe como é que a gente não vai parar deitado no chão pelo diabo? Porque a gente já vai estar deitado no chão aos pés da cruz. E ali não tem como ele pegar a gente, meus irmãos. A hora que ele brilhar diante dos seus olhos, tudo isso te darei. Eu falo: eu posso viver sem isso. Eu já estou aos pés da cruz. Mas foi o que você sempre quis, eu não preciso. A hora que ele te oferecer as iguarias do mundo, você diz: eu não preciso. Eu já estou bem satisfeito. Sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco. Sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Não tem como o diabo pôr gente no chão que já está prostrado aos pés da cruz.
E nós temos esse sumo sacerdote, chamar o Pedro aqui no teclado. E eu pedi para a gente ler esse texto final na NVT, porque eu achei tão bonito como está lá em Hebreus 4,14. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Pode passar. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A única forma da gente não se encantar com as glórias desse mundo é nós nos rendermos à glória de Deus. Para o diabo nos deixar, nós não podemos deixar Cristo. Enquanto a gente estiver de mão dada com Ele, seja no deserto, na montanha, seja onde for, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Minha oração nessa manhã, que a gente venha se alimentar do pão da vida, da presença de Deus. Que a gente não se deixe enfeitiçar, seduzir, enganar com as iguarias desse mundo. Olha aqui para mim, irmãos, que a palavra de Deus seja a nossa fonte de confiança e fé para resistir os ataques do maligno. Também está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Que na mesa de Jesus nessa manhã a gente seja nutrido, fortalecido, porque se a gente estiver cheio de Deus, nós não vamos querer comer o lixo desse mundo. Se a gente vê a glória de Deus, a gente não vai querer estar no pináculo do templo, porque nós estamos aos pés da cruz. Amém? Fique em pé. Enquanto os diáconos podem vir.